Tete a Tete com Olavo Sampaio. Oferecimento De Paula Estofados, Loja da Fábrica, na Coab e no Renascença. Tudo em até 12 vezes sem juros e com 1 ano de garantia. A gente começa este episódio do podcast Tete a Tete trazendo uma informação preocupante. No Brasil, atingiu aí o histórico, a marca de afastamentos por ansiedade. São quase 500 mil de pessoas atualmente, março de 2025, de pessoas que sofrem de ansiedade que estão afastadas dos seus postos de trabalho. Um dado extremamente preocupante. Por isso a gente traz o assunto aqui para ser discutido, para ser debatido, para ser conversado também de forma leve aqui no nosso Tete a Tete. Conversamos com a Érica Fernanda, muito obrigado pela sua presença. É terapeuta e também especialista em programação neurolinguística. Isso. Seja bem-vinda. Boa tarde e obrigada, né? Obrigada pelo convite. E é tão interessante que nós vamos conversar aqui, não só pela urgência, mas também pela necessidade de não normalizarmos a ansiedade. Enquanto existe normalização de algo, a gente não questiona. Então, quanto mais nós pudermos colocar isso tete a tete, né, para que mais pessoas possam descobrir que existe sim cura, existe sim uma vida sem ansiedade. Posso falar em cura completa ou em tratamento, controle da ansiedade? Podemos falar de remissão, né, porque cura não é autorizado no Brasil, mas remissão dos sintomas, sim. Aí dá para viver de forma tranquila, sem aqueles starts, sem medicação, sem gatilhos. Tudo isso é possível. As pessoas, o que elas podem fazer? A gente está falando aqui, está trazendo esse tema importante, relevante. Muitas pessoas no Brasil, como eu comecei falando, estão afastadas e tantas outras não estão se vendo em situação de enfermidade, né? Acham que é, às vezes, o chefe que é exigente, o ambiente que não está sendo, que ela não está correspondendo àquele ambiente que está cobrando demais. Como é que essas pessoas podem, em que momento pedir ajuda? É um dado muito alarmante, né, no Brasil. O óbvio sempre precisa ser dito, né? E as pessoas às vezes não entendem que começa no pensamento. Tudo começa pela mente. Que tal questionarmos por que estamos achando que tudo vai dar errado? E se tudo der errado? E se eu cair no meio das pessoas? E se eu falar errado? Você vê que são coisas, pensamentos que nos acompanham desde o início e que a gente não questiona, não para dizer, uai, e se tudo der certo hoje? E às vezes, a mente leva para esse caminho, né, do medo. O medo e a ansiedade andam juntas? Medo e ansiedade andam juntas. Primeiro, né, porque a mente, ela tá sempre ali potencializando alguns cenários negativos por causa que nós somos a geração que mais se alimenta mal. Então, a toxina, né, nosso corpo é cheio de toxinas, bactérias, né, isso aí já é um outro momento. Mas você percebe que na escolha da sua alimentação, você já vai se envenenando. Então, é muito mais propício o cérebro que ter toxinas negativas. Então, os pensamentos negativos são muito mais gerados pelas pessoas do que os positivos. Então, os positivos precisam ser o quê? Aprendidos. E toda vez que o cérebro precisa aprender, precisa repetir. Por isso que nós chamamos de uma reprogramação mental. Você precisa trazer novos aprendizados para que a pessoa chegue onde ela quer chegar. Porque não adianta você dizer, olha, você tem esse potencial, eu vejo isso em você, se você realmente não se vê lá. Você só pode trilhar o caminho que você consegue imaginar. O que a sua mente puder imaginar, o cérebro começa a criar caminhos para você trilhar. Então, se hoje você está onde você está, não é sorte. É verdade? Vamos falar aqui sério, não é sorte. Isso foi um caminho de aprendizados, onde você pôde o quê? Tomar decisões para que você pudesse chegar onde você está. Então, hoje, né, nós que estamos aqui com você, eu quero dizer que você pode sim, não só sair desse emprego ou se afastar pelo INSS, muito pelo contrário. Você pode trilhar o caminho de onde realmente você quer estar. Porque se você hoje imagina onde você quer estar, em um ambiente bom, que aprecie você, que te valida, você com certeza vai começar a dizer para o cérebro trazer soluções para o dia a dia sobre isso. Isso é reprogramar? Isso é reprogramar a sua mente.
Porque o que é o segredo da reprogramação? Vamos entrar então na minha área, né? Na verdade, eu não queria mais nem falar, eu queria só te ouvir, porque eu tô encantado. Ai, que bom. Que bom que podemos, né, trazer essa É. novidade, né, para as pessoas. Que existem, né, técnicas que são... Por exemplo, eu tenho clientes, podemos falar sobre isso, né? Resultados? Pode. Eu tenho uma cliente que ela estava 12 anos na terapia convencional. E em um atendimento meu, ela me liga 2 dias depois. O que você fez comigo? O que você queria que eu fizesse. Aí ela olhou assim, não, mas eu não tô acreditando, eu tô tão bem hoje. E essa pessoa, hoje, até hoje, caminha comigo, foi a minha primeira cliente, né, como terapeuta, porque é até tão engraçado, porque é tão fácil a gente dizer sobre futuro, mas esquece de onde começamos. Você acredita que eu comecei porque eu tive um infarto? Você? Aos 37 anos de idade, uma mulher jovem, bem casada, mãe de uma filha linda, sabe, todas as minhas competências ativas, muito bem, infartei. Meu Deus. E aí você se pergunta quando você sai de um cenário drástico como esse, pai, por que eu infartei? Pai, como assim? Uma mulher saudável, que a vida tá tudo bem. Por que a gente vai chegar? E aí eu descobri que toda a minha vida estava tendo programações onde eu estava me apoiando nelas. Porque quando você olha para as circunstâncias, que era a época do Covid, você achava que todo mundo, a qualquer momento, ia acontecer alguma coisa, de você perder um ente querido. Então, eu estava alimentando o medo. E aquilo me deu um pico de glicose, e esse pico de glicose gerou um infarto. Tudo isso proveio da ansiedade. Então, eu fui estudar, porque eu não queria chegar nunca mais naquele resultado. E acabei trazendo mais de 50 clientes pelo mundo. Hoje eu atendo Portugal, França e Paraguai, né? Brasileiros fora. Então, você vê que, às vezes, o que te aconteceu, né? Você que está aí, pode ser um propósito para que você seja curado e cure outras pessoas, né? Com o seu trabalho. Na verdade, eu estou impactado, porque... Podemos, né? Sim, porque pode ficar à vontade. É algo muito atual, né? E, inclusive, uma quebra de tabu. Vou até falar aqui uma coisa pessoal. Por quê? Antigamente, quando a gente falava de ansiedade, de depressão, né, as pessoas, não fala, não sei o quê. Ou a gente mesmo, não vou falar que vão me julgar. E hoje em dia a gente está aqui falando abertamente. Eu falo para o público que me acompanha, que passei por um caso de ansiedade muito grave, que alguns julgaram que foi frescura, né? E aí eu te pergunto, ações precisam ser tomadas nesse momento ou a gente identificando, né? A gente não faz nada e vê o que vai acontecer, porque parece que quando você está numa crise, a única solução que você tem é mudar, a conversão drástica. Vou mudar de caminho, vou sair da empresa, vou mudar de profissão, eu vou fugir. O que fazer nessa hora da crise? Eu acredito que esse não é o melhor caminho. Você acredita nisso? Muitas pessoas querem o tudo ou nada, e tudo ou nada é ansiedade. Ou eu fico nesse lugar, ou eu saio desse lugar. Ou eu fico nesse lugar e me rasgo aqui, morro aqui, né? Tem gente que acha que vai morrer naquele lugar, porque a crise de ansiedade gera sentimento de morte, né? Gera. Acelera teu coração, suor nas mãos, você começa a perder o equilíbrio. Tem gente que fecha os olhos e tem que parar na UPA para tomar uma medicação, porque não consegue mais voltar aos seus sentidos. Meu Deus. Tudo isso é questão de ansiedade que surgiu por causa de um pensamento. Toda mudança, vamos falar aqui sobre a minha área, começa no pensamento. Você precisa hoje não mudar somente... Érica, nós somos o resultado das 5 pessoas que convivemos. Sim, mas aquelas 5 pessoas te trouxeram aprendizados. Então, hoje, o que você precisa mudar é os aprendizados que você teve a respeito dessa situação que estão te gerando ansiedade. Porque muita gente apoia. Já notou? Esse trabalho vai te matar um dia. É verdade. Esse trabalho... E por que as pessoas não apoiam? Você não foi sorte que te levou para esse trabalho, foi a sua capacidade. A porta que Deus abre, homem nenhum pode fechar. Sabe, pessoas também podem falar palavras diferentes. Então, quando você se sente apoiado a ficar na vitimização, você não se permite a buscar uma terapia. Você não se permite a, por exemplo, ter alguém que te acompanhe e que pode ouvir a tua história e dizer, vamos descobrir a causa da sua ansiedade? Será que ela não faz parte das 10 travas mentais que eu tenho ali no meu perfil pessoal, que você pode entrar e você pode fazer o teste ali de forma gratuita, você pode fazer o teste e descobrir o que está por trás da sociedade, a causa disso, que são 10 travas. Pode ser a trava paterna,
Porque muita gente fala assim, Érica, programação neurolinguística é regressão? Não, é progressão. Onde você quer chegar, você não atingiu, porque alguma coisa você não resolveu. Entendeu? Uhum. Então, se você não... Ó, gente, isso aqui é bom, hein? Você anotar aí. Eu não cheguei lá, não é porque eu não quero chegar. Não é porque eu não sou uma pessoa esforçada. É porque existe alguma coisa aqui que me bloqueou. Então, quando você trabalha nessas 10 travas mentais e você descobre exatamente, porque muita gente acha que a trava dela é procrastinação. Ah, é porque... Às vezes não é procrastinação. Às vezes é perfeição. Você é tão perfeccionista que não é qualquer coisa que você põe no ar. Uhum. Porque você tem medo do quê? Do julgamento. E onde que nasceu isso? Lá atrás. Vamos descobrir na sua história quem te ensinou isso. Então você percebe que não é o tudo ou nada que resolve. É uma busca de sentido para aquilo que você está vivendo hoje. Porque todo pensamento ele vai gerar um sentimento. E todo sentimento gera uma ação. Então seu resultado hoje vem desse ciclo. Não tem nada solto na nossa vida. Ah, Eric, então por que nós somos a geração mais pensamos negativos? Porque nós nos alimentamos com mais tóxicos do que as outras gerações. Uhum. Então, por isso que a gente é bem negativo, né? A alimentação mesmo de alimento físico, do que a gente ingere, come, né? Come. E também outros alimentos, viu? Uns hoje dos mais perigosos e nocivos é a pornografia. Sim. Então, quando as pessoas se dão o direito de mexerem com essa área, né? De acharem que o prazer está ali, né? Automaticamente elas estão elas estão perdendo milhões de conexões sinapses positivas. Sério? O que significa isso? As sinapses, elas são os aprendizados. Então, por exemplo, eu quero ser feliz. Aí eu coloco um prazer momentâneo. Chego do meu trabalho e passo o vídeo ali, rola um vídeo de piada. Uhum. Perdi 45 minutos com aquela tela rolando. O que aconteceu? Qual foi o meu aprendizado? Não fluiu, eu não gastei tempo buscando nada, as coisas vieram até mim. Então, quando eu perco esse momento, eu perco as sinapses, eu perco a conexão de aprender sobre ser feliz, porque felicidade é um aprendizado, amar é um aprendizado, até que no casamento aí, Né? a gente aprende, né? Verdade, a gente decide, né? Ser pai, né? Ser mãe é um aprendizado, e principalmente quando nós estamos em situações limites. Tudo a gente acha que é nossa culpa. Então, quando a gente se põe no centro, igual as pessoas que estão aí passando por esse afastamento, não fique no campo da vitimização. Esse também é um tipo de alimento que faz com que você perca sinapses, perca aprendizado, perca a construção de um aprendizado que te leve para a felicidade. Toda vitimização te faz perder. Ai, mas eu sou vítima da minha história, do que me aconteceu. Você está perdendo a oportunidade de dar a volta por cima, porque o Walt Disney chegou ali, né, na beira da pobreza, da escassez, e aí, mesmo assim ele se tornou quem ele queria ser. Foi lá naquele momento que ele viu um ratinho. Uhum. Ele desenha esse ratinho e se torna um Mickey Mouse, anos depois. Então você olha que por mais que vocês vivam em situações drásticas, se você decidir vencer uma trava da escassez, você com certeza vai trilhar um caminho de vitória. Eu preciso decidir, fazer, ou eu preciso das pessoas que me ajudem naquele ambiente. Por exemplo, no ambiente do trabalho, eu preciso dizer para as pessoas que estou enfrentando um momento delicado, para que essas pessoas possam colaborar comigo, ou é melhor não, para aquelas pessoas ficarem... De repente, quando você diz, olha, gente, me ajuda e tal... Isso pode gerar, por exemplo, o contrário, as pessoas começarem a sentir pena ou falar, não vamos fazer isso, que fulano tá com depressão, tá com ansiedade. E aí, o que fazer? Eu preciso contar com a ajuda das pessoas para superar? Na realidade, eu acho que você precisa de um terapeuta, porque é alguém que sabe. A gente precisa ser sincero aqui, né? Já que é tete a tete. Sim. As pessoas só dão para nós o que elas têm. E elas não têm esse conhecimento para gerar empatia por você. Sim. Então elas vão dizer que é frescura. Elas vão diminuir a sua dor. Ah, até parece que você tá com medo de dirigir hoje. Eu tenho uma cliente que ela perdeu uma promoção porque ela não conseguiu entrar no avião. Ela teve uma crise de ansiedade no portão do aeroporto. E ela chorava não porque ela não foi. Vocês acreditam? Ela chorava porque ela disse para si mesma: agora eu não vou ser promovida. Para onde eles vão me enviar?
E hoje ela trabalha no sol quente, sendo que era para ela viver uma promoção que ela sempre sonhou. Então você vê que o tudo ou nada dela tirou dela aquilo que ela queria. Érica, por que ela não alcançou? Porque existe alguma coisa que bloqueou bem aqui. E o dela era a perda, era um luto. Ela passou por uma situação de luto onde ela teve que ser forte por ser a filha mais velha. Então ela teve que ser forte, forte, forte. Quando foi a vez dela de ser forte para que ela pudesse ter o sonho dela, ela já estava em ruínas. Então quantas vezes a gente tem que ser forte pelo outro e esquece de buscar aquele pedido, né, que a gente precisa. Nós precisamos hoje, tanto é que também é uma informação fresquinha. Hoje, todas as empresas que não tiverem oferecendo saúde mental para os seus, né, funcionários, colaboradores, eles serão multados. Então já é mais um investimento aí para a saúde mental dos nossos colaboradores, né? A ansiedade, então, destrói sonhos. A ansiedade destrói famílias. A ansiedade, ela é devastadora. Porque a gente pensa que é pequeno, dá para aguentar. Quando se espanta, você perdeu o teu vestibular dos sonhos, que você se dedicou 6 meses estudando para o seu vestibular de medicina, 3 anos estudando para um vestibular de medicina, e não teve condições de pegar a caneta. Isso também é um caso real do meu cliente. Depois de estar com um acompanhamento comigo, ele foi e fez o vestibular. Então você vê que ele não estava ali, eu vou passar, não. Ele queria começar e terminar a prova com tranquilidade e consciência de que ele comandava o corpo dele. Uhum. Porque quem é ansioso sabe o quanto é difícil você ter alegria de começar, mas energia para terminar. Então você vê que realmente não só mata sonhos, ele acaba destruindo ali, né? Famílias, o outro, parceiro. A gente não casou com ele, né? Passando por aquelas debilidades. Então você olha que parece que você se sente um peso pro outro. Então, como que a gente faz tudo isso? Buscando socorro. O segredo sempre é buscar por ajuda. E especializada, porque o outro vai te dar só conselhos. Cara, tá certo. Mas a gente sabe que precisa de algo mais. Tapinha nas costas não ajuda, não é remédio, né? Não é terapia. Tapinha, tá, amigo, vai lá. Não é. Então, vamos falar um pouquinho mais da nossa técnica, né? Vamos. Inclusive, eu queria te perguntar o seguinte: como eu posso, a partir de agora, eu detectei problema de ansiedade, como é que eu vou fazer essa reprogramação da minha mente? Como é que você ajuda a pessoa a se entender, né? Eu tô falando de uma pessoa que já viu, opa, tô Isso, precisando de ajuda. isso. Eu te passei por esse momento. Inclusive, eu sou cristão e eu tava num momento aí delicado e eu acredito que o Espírito Santo, Deus me deu essa procura ajuda profissional. E há uns 4 anos, mais ou menos, que quando eu senti os primeiros sintomas, eu decidi, não, vou procurar um profissional e comecei o tratamento, comecei a ver, enfim, essa coisa toda. Eu identifiquei que havia ali algo para vencer, Isso. né? E que, inclusive, vou te dizer aqui o que acontecia. Aquilo me barrava assim, ó, aqui você não pode transpor. Todo mundo sabe que eu sou jornalista, quem está acompanhando aqui sabe, ó, essa apresentação você não pode fazer. Né? Não, peraí. Mais do que isso, eu não posso ir. Aquilo ali foi gerando, né? E quando eu me vi em situações, eu sempre gostei de falar, não sei o quê. Quando eu me via nessas situações, aqui, foi aqui. Quando era a mais, minha mente já dizia assim, epa, alerta, que isso aí já é um risco. Você pode acontecer isso, você pode ficar sem voz, você pode perder a fala, você pode esquecer tudo, dar um branco, e vinha... E aí eu não conseguia mais nem falar. Acabava mesmo a fala, que eu ficava sem fôlego. E o medo das pessoas me julgarem, das pessoas verem, das pessoas sorrirem. Enfim, era terrível. Terrível. Até você contando, a gente sente, né, o tanto que você sofreu. Mas sabe o que é interessante? Você ensaiou tudo isso antes de acontecer. Uhum. Entendeu? Você ensaiou. Antes de acontecer, porque você estava ensaiando, você está nervoso, ensaiando, você está sem voz. E é isso que a programação neurolinguística faz. Ao invés de você ensaiar a dor, que tal você ensaiar a cura? É mesmo. Você pode gastar a mesma energia ensaiando na sua casa. E isso é um estudo.
pode ver que existe um estudo da NBA, onde jovens estavam treinando para uma partida de basquete, e o técnico fez assim: se a programação neurolinguística funciona, vamos testar com o nosso time de ouro. Ele colocou uns sem treinar, outros treinando todo dia e outros só imaginando em sua casa, acertando a cesta, sem errar nenhuma vez. Enquanto eles estavam fazendo isso, no dia do jogo, quem fez mais pontos? O que imaginou? O que ensaiou em sua casa. Oh, é mesmo. Porque todo pensamento vai gerar um sentimento de confiança. Uhum. Se você ensaia a confiança, você vai ser confiante. Agora, se você estava ali treinando, ensaiando a ruína, o que aconteceu com você? Verdade. É o famoso, né? A casa caiu. Não é verdade? A casa caiu. Então, hoje nós precisamos pontuar isso. Por que eu estou gastando energia ensaiando coisas que eu não quero viver? E aí, na programação neurolinguística, eu vou descobrir, através de um teste de identificação de trava mental, qual é o padrão que alimenta você não ultrapassar que realmente é ali que é o teu sonho. Então, por que você não ultrapassa essa barreira? Às vezes não é uma barreira, você acredita? Às vezes pode ser uma pedrinha, você só diminui ela assim, ó, e ela vira uma pedrinha. É verdade. Né? Ou então você distancia essa barreira. Já viu quando a gente coloca as coisas na linha do horizonte, aquele navio gigantesco, parece bem pequenininho, a gente aqui que tem a oportunidade de viver na Ilha do Amor, né? A gente tem a oportunidade de olhar vários navios. E lá de longe eles parecem tão pequenininhos, mas vai lá no Porto Itaqui. Enormes, né? Demoram dias, meses para conseguirem atracar um navio daquele grande porte. Então, hoje eu pergunto para você, se você enxerga uma barreira, ensaie essa barreira se tornando um cerquinho, uma cerquinha. Ou então você abrindo uma porta e vivendo o seu sonho do outro lado. Tudo isso é um ensaio mental e são técnicas da programação neurolinguística. Meu Deus. Estou impactado. Verdadeiramente, assim, são os labirintos da mente, né? A mente humana é algo realmente extraordinário. E a questão de você estar bem, de você superar, tá tudo aqui na mente, né? Você virar a chave, você... Enfim, tô adorando esse episódio, mas a gente vai dar só uma pausa, porque eu vou trazer um recado especial para o nosso telespectador. O nosso espectador, olha a mania de quem faz televisão. Você aí do outro lado, tá acompanhando o nosso tete a tete, beleza, tá gostando, já vai comentando, colocando aí as suas perguntas, a gente passa para ela. A Érica Fernanda que está hoje falando sobre essa questão toda. Na verdade, eu tô tão impactado, tô achando delicioso esse episódio. Mas vamos lá. Você pode comentar, curtir, compartilhar, se inscrever também no nosso canal, tá bom? E uma dica para você. Se você tá precisando... Tem sofá em casa? Opa, tem. Pronto. O sofá tá bonito? É aquele doado? É. Veio de uma tia. Ô, Benção, a gente já teve vários sofás e ele sempre fazia um buraco no meio porque era sofá mesmo sem qualidade, aquela espuma toda, né? Só que tem uma loja aqui em São Luís que tem sofá de qualidade e com preço super acessível. É a De Paula Estofados, onde você vai encontrar sofás, poltronas, puffs, tem almofadas e mantas também para você deixar a sua casa ainda mais bonita. São várias opções para você, desde sofás menores a sofás maiores, de canto, retrátil para você também, de repente, tá com a família. Já falei 1000 vezes e vou repetir mais outras 8 milhões de vezes, porque lá em casa a gente tem um desse e a família inteira deita, final de semana, assistindo tete a tete também, pra gente aproveitar em família, ficar lá todo mundo grudado, porque o sofá De Paula, da De Paula Estofados, é tão gostoso, tão macio, e a gente fica mesmo lá muito à vontade. E aí você também tem essa oportunidade de comprar o seu sofá, parcelando em até 12 vezes, o ótimo preço, mas você tem desconto. Ainda, além disso, você tem desconto na compra à vista, no Pix ou em dinheiro também. Vai lá na De Paula Estofados, escolhe o seu. Você também pode, você pode levar o que está lá, mas você também pode encomendar, porque lá é loja da fábrica. Em até 7 dias eles entregam o seu projeto, o seu sofá. E se você tem um comércio, você tem uma pousada, um hotel, também vale a pena ver os preços lá da De Paula Estofados. 2 lojas na Coab e no Renascença. No Renascença tem também os ambientes montados para você já ter uma noção de como
vai ficar aí na sua casa. E eu tenho certeza que vai ficar um espetáculo. Faz o seguinte, você compra lá da De Paula, leva para sua casa e manda a foto aqui pra gente, que eu quero ver como é que ficou o seu espaço aí, tá? É isso. Boa dica para você. Excelente. Maravilha. A gente está chegando quase no finzinho do nosso episódio, mas antes, de onde é que surgiu? Como é que foi? Como é que a Érica se fez profissional com tantos conhecimentos para chegar hoje e não só para se apresentar, né, como essa profissional? E você falou, você realmente fala, eu falo com propriedade porque eu superei, né, a ansiedade, Como é que você chegou nesse momento? Com esse conhecimento, como é que se formou essa profissional? É muito interessante que tudo é um projeto de Deus. Eu sempre falo isso no meu Instagram, nas minhas redes sociais, que o projeto de Deus, ele sempre é maior. Eu estava procurando uma ferramenta, eu fiz um curso, presta atenção nisso, né? A gente entrou no online, eu fiz um curso chamado Deixe Seu Passado para Trás. Porque era uma fonte, né, da gente ter ali, passar conhecimento para mulheres. Só que quando eu observei aquele grupo, gente, é muito interessante, porque quando a gente observa o grupo, tá ali com eles, né, você sendo mentora de mulheres, eu olhava assim, eu falei, não, gente, tá faltando alguma coisa, sabe aquele temperinho assim, ou era a chave certa para girar, até que o meu canal é Bora Girar a Chave, né? E eu descobri que faltava uma técnica. Aí eu comecei a orar no meu quarto, falei, Deus, eu queria muito trazer algo diferente. Assim, porque eu sempre fui cristã, né? Sempre fui líder, né? Desde os 16 anos, sempre estive à frente liderando jovens, liderando depois uma igreja. Então, eu sempre tive essa necessidade de estar ajudando pessoas, de estar compartilhando, de trazer boas notícias. E eu pedi para Deus, eu quero muito, mas eu só tenho um saldo na minha conta. E eu sei que essa vai ser a minha resposta. Você acredita? Não, gente. Para você que está na sua casa aí, que precisa de esperança, você precisa voltar a orar. Porque falar de saúde mental é falar de todo o equilíbrio do nosso corpo. E espiritual faz parte de você. Então, você precisa alimentar o seu espírito com oração e ter fé para receber. Tanto é que eu acho que Paul Yang-Shu, no seu livro A Quarta Dimensão, foi que descobriu a programação neurolinguística. Ele só não colocou o nome, né? Mas eu acho que ele descobriu ali no quarto dele, na Coreia do Sul, o poder, né, de você ensaiar, né? Porque ele ensaiava todos os dias que ele recebia 1000 membros por mês da sua igreja. Então, ele já tinha essa questão da técnica, né? Só que ele não deu o nome de ensaio mental. Então, quando você... Eu estava buscando isso, e encontro no meio da pandemia, após eu sair do infarto que eu passei, e eu encontro essa oportunidade com o valor que eu tinha na minha conta. E eu falei assim, é isso, virei pro meu marido. Ele, Érica, tu sabe o que é isso? Eu falei, eu não sei, mas Deus sabe. E ele abriu a porta para mim, eu vou entrar. Ele, não, se Deus abriu a porta, vamos entrar. E nós entramos sem saber nada. Eu terminei o curso, gente, e falei assim, não, gente, eu não entendi nada, eu vou ligar para o meu mentor. Eu liguei para o meu mentor e eu falei para ele, mentor, eu estou pedindo desculpas para você, eu assisti 100 aulas suas agora, né, terminei o curso, e realmente eu nunca tive contato com nenhuma técnica além da Bíblia, né, eu sempre li a Bíblia todos os anos, né, então eu já sou cristã há mais de 20 anos, então eu já li a Bíblia mais de 20 vezes. Todo ano eu me dedico à leitura bíblica. Então, eu falei para ele, eu só tenho a Bíblia como a minha ferramenta de suporte para os mentores, para as minhas mentoradas. Eu mentoro mulheres cristãs e tudo mais. E aí, quando eu chego no final daquilo, eu não entendo absolutamente nada. Aí eu liguei para ele, né? Eu sou ousada. Termino de ligar para ele e eu falo assim, você tem algum curso que você mostra na prática a aplicabilidade disso? Aí ele falou, eu tenho. Aí eu falei, Deus, mais um milagre eu preciso. Então você acredita que tudo meu, eu sempre tive ali pedindo a Deus essa oportunidade. E isso aconteceu de 2020 para cá. E eu já tenho 500 horas de atendimento. Poxa. 500 horas de atendimento. Então eu tô sempre buscando. Todo mundo fica assim, meu Deus, lá vai ela estudando. E eu tô sempre estudando, mas não só estudando, aplicando. Eu ligo para minhas amigas, aí eu tenho uma técnica nova, quero aplicar em você, você deixa, tô indo, tô chegando na sua casa. Então, eu acredito muito nisso, que quando você vai falar sobre saúde mental, você precisa aprender a repetir.
Quando a gente fala de uma reprogramação, eu preciso entender que existe uma linguagem que o meu cérebro entende. Então, quando você vem para um especialista que tem essa linguagem, que vai automaticamente tirar você de olhar para o negativo e trazer para você saúde interna, você vai em poucas semanas ter resultados. Igual agora, eu com uma cliente nova, 2 atendimentos saiu do Rivotril. Poxa. 2 atendimentos. Érica, você como terapeuta, você medica pessoas? Não, nós não trabalhamos com medicações, nós também não trabalhamos com laudos. Nós trabalhamos com a causa do que está causando esse sintoma. Ah, o que está me trazendo esse sintoma? Vamos descobrir a causa disso. Que aí isso eu consigo reprogramar. Maravilha. Foram dicas importantíssimas, maravilhosas. Eu tô realmente impactado. Eu poderia ficar aqui sem falar uma palavra. Porque, assim, é algo que realmente eu passei, algo que eu passo, e é um universo que faz parte completamente. Imagino que deve ser também de quem tá aí do outro lado, né? Tanta gente, você viu os dados aí, mais de quase 500 mil de pessoas afastadas dos seus trabalhos por ansiedade. Ansiedade não é, calma, ansiedade é uma doença, ansiedade é algo que precisa ser tratado. E quando a minha esposa trouxe essa possibilidade, ela falou da sua palestra lá na CCR, conversou com seu marido, ela me falou, ela disse, não amor, você tem que levar ela lá, porque ela fala, e ela acompanhou a minha luta, eu fico até emocionado, porque ela acompanhou a minha luta. Não, mas porque tu falando, eu vejo como foi ano passado, ano de 2024 foi assim, e ela acompanhou. E aí tudo que fala hoje em dia de ansiedade, essas coisas, ela fica muito ligada, porque ela lembra de mim. E eu sei que muita gente precisa. Eu espero que esse conteúdo sirva e que você continue ajudando tantas outras pessoas. Eu não sabia que você era cristã, mas agora eu fico ainda mais feliz, né? Que continue ajudando outras pessoas, assim como eu vi dicas maravilhosas que você falou, e a hora que a gente não está nem em consulta aqui, mas o que você fala realmente vai ao meu coração, e acredito até que é de Deus, sabia? Porque algumas coisas ficaram aqui. E eu te agradeço e convido para voltar em uma outra oportunidade, porque a gente tem tanta coisa para falar, a mente realmente é surpreendente. É verdade. E eu queria, assim, deixar um último recado. Você sabe uma coisa que não pode faltar na casa de um ansioso? Gelo. É claro. O gelo, na hora que você joga, já notou alguém brincando com você ali na piscina, jogou um gelo em você, você volta na hora pro momento. Uhum. Todo ansioso tem um problema. Todo mundo fala que ansiedade é excesso de futuro, e não é verdade. Ansiedade é excesso de imaginação descontrolada. Presta atenção nisso. Então, quando você fica com essa imaginação descontrolada, como é que o outro te traz pro hoje? Com gelo. Olha. De graça, né? Quase, né? Né? Você põe só a forminha em casa, e muitas vezes pessoas passam por isso em casa e não sabem como sair da crise. Uhum. Gelo. Mãozinha tá passando mal no banheiro, não chegou perto da geladeira, coloca o polegar aqui, viu? Você pode fazer, automaticamente você traz você de volta. Você viu que dá uma prensadinha? Dá. Vai te trazer para o momento. E você vai voltar a ser você. Então, são dicas simples que podem trazer uma grande qualidade de vida. Outro ponto, terceira dica que eu quero deixar para você. Sempre se mantenha relaxado. A ansiedade, ela não habita em um corpo relaxado. E o relaxamento começa pela respiração. Muitas pessoas não investem em algo que Deus deu de graça. A respiração potencializa o relaxamento. Então, se você gasta minutinhos na sua casa, puxando o ar 4 vezes, segurando 4 vezes e soltando o ar 4 vezes, lembrando que o ansioso não pode soltar o ar pelo nariz, ou pela boca. Somente pelo nariz. Desculpa, eu vou repetir para você não errar. O ansioso não pode soltar o ar pela boca, somente pelo nariz, porque pela boca acelera. Já notou que a gente tá sem fôlego, a gente fica... Sim. O ansioso não pode acelerar mais o corpo. Ele tem que desacelerar. Então, ele tem que fechar a boca. É até um segredinho que muitas pessoas aí fora fazem. Eles colocam uma fitinha na boca. Uma tenista famosérrima, né? Ela treinava com uma fita na boca. O quê? Para evitar esse desgaste físico. Porque toda respiração pela boca, ela traz mais desgaste físico. Então, essas dicas podem aí trazer para vocês uma qualidade de vida, né? Se você ainda não pode ter um terapeuta. Mas você praticando isso, também pode ir lá no meu perfil pessoal, que tem várias dicas,
E você também pode levar o seu esposo a te ajudar em momento de crise, seus filhos. Hoje eu já ensino as crianças a ajudarem a mãe a sair da crise, porque eles estão ali no convívio, né? Uhum. Então, quando você ensina a família a colaborar, todo mundo sai ganhando. Maravilha. Como é que a gente faz para te encontrar na rede social e se quiser dar telefone, fica à vontade. Ah, tá. A minha rede social é Érica Fernanda _PNL, que é a técnica que eu uso. Oh, legal. Maravilha. Então a gente encontra lá na rede social. Muito obrigado. Na verdade, quero até pegar na tua mão. Amei demais esse episódio, que foi valioso, mais do que valioso, muito rico. Muito obrigado e Deus continue te dando graça para continuar esse trabalho e abençoar e chegar a tantas outras pessoas que precisam. Amém. Amém. E assim a gente encerra o nosso episódio de hoje. Agradecendo, claro, a Deus e também a você aí pela audiência. Se já assistiu até aqui, não custa lá deixar o seu joinha, o seu comentário e também se inscrever no nosso canal para que o YouTube entenda que esse é um conteúdo de valor e espalhe para outras tantas mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Fica com Deus, a gente volta na próxima. Tchau! Tete a Tete com Olavo Sampaio. Oferecimento De Paula Estofados, Loja da Fábrica, na Coab e no Renascença. Tudo em até 12 vezes sem juros e com